Ouça e compreenda essa mensagem. 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, e das garras do urso ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Esse texto se refere ao contexto onde se refere o que aconteceu quando Davi se preparava para o confronto, para derrotar o Golias. Então, o Saul, ele ouviu Davi dizer: o Senhor me livrou de outras feras, então ele vai me livrar desse aí também. Ou seja, Davi teve experiências antes. E aquelas experiências que ele teve antes de confrontos não deixou ele traumatizado, mas deixou ele experimentado e capaz de entender: como eu venci antes, eu vou vencer de novo ou mais, porque o Senhor me faz ser mais capaz. Só que você observou que está escrito que o Saul, que era o rei ali, ele colocou então as vestes dele em Davi, colocou um capacete de bronze em Davi, e Davi começou a andar. Em poucos passos, poucos momentos, ele entendeu que aquilo não era para ele. Você percebeu que está escrito que ele nunca havia experimentado aquilo? E ele disse: eu não posso andar com isso. E tirou aquilo de sobre si, tirou o capacete, tirou a couraça, tirou tudo aquilo que o Saul trouxe para ele, para que fosse uma garantia para ele. Então, muitas das vezes, isso acontece. A gente consegue, de maneira bem simples e inteligente, ter o entendimento de uma aplicação para a nossa vida, de modo a entender que, quantas das vezes, quando a gente tenta se adaptar a nós, aquilo que não é outra coisa, senão da cabeça dos outros, porque aquele capacete de bronze era de Saul, aquela couraça que dava uma aparência era de Saul. E muitas das vezes isso acontece, tá com aquilo que é da cabeça dos outros, tentando aderir para si aspectos que não tem nada a ver com a sua realidade, a sua sinceridade, com aquilo que diz respeito à sua individualidade e essência. Porque Davi, ele já tinha tido experiências anteriores
que ele sabia então que como Deus havia sido com ele antes, e de modo simples ele se viu vencendo, então por que complicar aquilo que não precisava se complicar? Porque é assim que acontece. Quando se tenta se quebrar a cabeça, se ajustar, se adaptar a algo que é da cabeça dos outros, como Davi tentava ajustar-se àquele capacete pesado de bronze, ou se ajustar com aquelas aparente veste que não tinha nada a ver com ele, mas ele teve que tomar uma decisão. Eu não posso andar com isso. Embora o Saul tinha dito, vai, Deus seja contigo, ou o Senhor seja contigo, lá do jeito que ele falou, mas tem algo mais do que se prender a somente uma palavra que supostamente é divina, vindo na nossa direção, porque a decisão vai ter que ser nossa. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou da vossa mente, dependendo da tradução, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, quanto ao trato do passado, se despir, se desfazer, se despojar e se revestir de algo novo. Se algo novo não significa dizer ter uma aparência por causa de uma cultura religiosa, ou por causa de fazer média para se adaptar àquilo que já se deu conta que pelas experiências que teve no trato do passado já foi o suficiente, é o suficiente para não fazer mais do mesmo, para não ficar andando com dificuldade e quebrando ainda a cabeça nesse tentar de se locomover. Se revestir do novo homem é revestir o coração, o espírito do Evangelho. O que é vestir uma roupa? Revestir é renovar, trocar de novo, colocar outra. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E ninguém vai ter paz no entendimento se manter carregando aquilo que não é de Deus para si. Porque fazendo assim, vai ser a mesma pessoa. E sendo a mesma pessoa, vai fazer as mesmas coisas.